Continuando a leitura. Audioleitura. Parte 2. Normas para uso de recursos e prestação de contas de auxílios e bolsas, válidas a partir de 16 de maio de 2021, alterada pelas portarias PR número 85 de 2022, PR número 101 de 2023, portaria PR número 137 de 2023 e PR número 229 de 2025, esta é uma versão compilada. Comprovantes fiscais aceitos pela FAPESP. Aquisições em território nacional. Nas aquisições de material permanente e material de consumo em território nacional em auxílios e bolsas, serão aceitos os seguintes comprovantes fiscais. A1. Nota fiscal eletrônica, nota fiscal ao consumidor eletrônica, nota fiscal, cupom fiscal eletrônico ou cupom fiscal. A2. A nota fiscal com faturamento antecipado ou venda à ordem deve estar acompanhada da correspondente nota fiscal ou DANF de remessa, comprovando a entrega do material. B. O outorgado ou a interveniente, no caso de processos com interveniência, deverá verificar a autenticidade da nota fiscal eletrônica no portal da nota fiscal eletrônica. C. Os comprovantes fiscais de aquisição de material permanente deverão conter, exclusivamente, itens dessa natureza, demonstrando as principais características do bem adquirido, como marca, modelo, tipo, número de série do equipamento, editora, autor, título da obra e outros. Aquisições no exterior. Nas aquisições de material permanente e material de consumo por importação em auxílios e bolsas deverão ser apresentados os seguintes comprovantes. A1. Aquisições realizadas pelo outorgado pessoa física. A1.1 Commercial Invoice quitada pelo emitente. A1.2 No caso de pagamento realizado com cartão de crédito apresentar. A1.2.1 Extrato do cartão de crédito. A1.2.2 Se utilizado cartão de crédito de terceiros, além do extrato do cartão, apresentar recibo de reembolso, modelo 1. A1.3 No caso de pagamento realizado com remessa bancária, apresentar comprovantes das despesas com a remessa, emitidos pela instituição bancária. A1.4 Comprovantes de recolhimento de impostos e de outras despesas, emitidos pela Receita Federal e ou pela companhia responsável pelo transporte internacional. A1.5 E no caso de embarque como bagagem acompanhada, apresentar também. A1.5.1 Informação do outorgado, mencionando o nome da pessoa que trouxe a mercadoria. A1.5.2 E cópia do cartão de embarque referente à entrada no país. A2 Aquisições realizadas pelo setor de importação da instituição, pela interveniente em processos com interveniência. A2.1 Demonstrativo de apropriação de custo de material importado, modelo 7. A2.2 Proforma invoice autorizada. A2.3 Fatura comercial. A2.4 Licença de importação LI, com os devidos deferimentos das entidades controladoras, NEMP, Governo do Estado, IBAMA, etc. se houver. A2.5 Conhecimento de embarque. A2.6 Declaração de importação, DI. A2.7 Comprovante de importação, CI. A2.8 Carta de crédito se houver. A2.9 Contrato de câmbio. A2.10 Contrato de cancelamento se houver. A2.11 Comprovantes da realização de seguro, apólice, recibo, etc. A2.12 Comprovantes de despesas bancárias. A2.13 Recibo do frete aéreo ou naval. A2.14 Recibo da Infraero. A2.15 Recibo do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. A2.16 Nota fiscal de honorários do despachante. A2.17 Nota fiscal de transporte terrestre. A2.18 Termo de recebimento das mercadorias, serviços e outros. B. Aquisições realizadas pela FAPESP. B1 O outorgado está dispensado da apresentação da prestação de contas do item importado, que será providenciada pela Gerência de Importação e Exportação da FAPESP. B2 Se no período referente à prestação de contas apenas forem realizadas aquisições de itens importados pela FAPESP e não tenham sido solicitadas outras liberações de recursos no processo, o pesquisador deverá declarar que não foram utilizados recursos, conforme orientações descritas em www.fapesp.br/prestacaldecontas. Realização de obras, instalações ou reformas. As aquisições de materiais e contratações de serviços para realização de obras, instalações ou reformas são classificadas como despesas de capital, na linha de material permanente. B. Além dos comprovantes de despesas indicados no item 3.1.6.1, referentes aos materiais adquiridos, e dos comprovantes indicados no item 3.2, referentes aos serviços contratados, devem ser apresentados. B1 Contrato firmado com a construtora se houver. B2 Adendo de obra conforme modelo 6, ou memorial descritivo fornecido pela construtora. B3 E fotografias iniciais e finais. Fabricação ou montagem de equipamento ou mobiliário. As aquisições de materiais e contratações de serviços para fabricação ou montagem de equipamento ou mobiliário são classificadas como despesas de capital, na linha de material permanente. A1 Independentemente da classificação como material permanente, os comprovantes de despesas com a contratação de serviços devem ser emitidos de acordo com as orientações constantes no item 3.2 desta norma. B. Além dos comprovantes de despesas indicados no item 3.1.6.1, referentes aos materiais adquiridos, e dos comprovantes indicados no item 3.2, referentes aos serviços contratados, deverá ser apresentado documento contendo descrição detalhada do produto final. Guarda e destinação de material permanente. Exceto para os casos previstos nos itens B e C abaixo, todo material permanente adquirido com recursos concedidos pela FAPESP em processos de auxílios e bolsa será incorporado, desde sua geração ou aquisição, ao patrimônio da instituição ou empresa sede do processo, ou da instituição parceira destinatária do bem, quando previamente aprovado pela FAPESP no processo. B. Todo material permanente importado pela FAPESP será considerado de propriedade da FAPESP, sendo concedida a cessão de uso do item à instituição de destino do material, com a emissão do correspondente termo de cessão de uso de material permanente. B1. O termo de cessão de uso de material permanente vigorará pelo prazo previsto na legislação aplicável, após o qual o material permanente será doado à instituição ou empresa sede do processo, com a emissão do correspondente termo de doação de material permanente, e mediante aprovação da respectiva prestação de contas.
B2. A cessão de uso poderá ser encerrada antecipadamente a qualquer tempo, a critério da FAPESP ou por solicitação do outorgado ou da instituição empresa cessionária. C. No caso de auxílios envolvendo instituições parceiras. Caso o material permanente venha a ser destinado a instituição diferente da instituição sede constante do termo de outorga e aceitação de auxílios, o outorgado e, no caso de processos com interveniência, a interveniente deverão enviar juntamente com a prestação de contas do item de material permanente adquirido, documento relacionando os bens destinados a cada uma das instituições envolvidas, contendo C1. Declaração de anuência assinada pelo dirigente da instituição sede do processo, concordando com a destinação do item para outra instituição participante do projeto. C2. Declaração de recebimento de bens permanentes, assinada pelo representante legal da instituição parceira destinatária do bem. D. Os materiais permanentes adquiridos com recursos concedidos em auxílios e bolsas devem ficar sediados, durante a sua vigência. D1. Na instituição ou empresa sede constante no respectivo termo de outorga e aceitação do processo, conforme item A acima. D2. Na instituição constante da declaração de importação, conforme item B acima. D3. Ou na instituição parceira destinatária do material permanente, conforme item C acima. E em processos de bolsa estágio de pesquisa no exterior, BEP, na aquisição de materiais permanentes móveis a serem utilizados fora do âmbito da instituição em que se desenvolve o estágio no exterior, deverá ser contratado seguro específico do bem sob a guarda e responsabilidade do bolsista, até que seja efetuada a transferência do material à instituição sede da bolsa no país, no retorno do bolsista do estágio. E ponto 1. Quando houver, os recursos da respectiva reserva técnica da bolsa BEP podem ser utilizados para custear as despesas com a contratação do seguro e, no caso de sinistro, o pagamento da franquia. E ponto 2. Não sendo realizada a contratação do seguro, o bolsista arcará com a restituição financeira à FAPESP em caso de sinistro, roubo, furto e perda. F. Para os materiais permanentes adquiridos em auxílios e bolsas, com exceção dos materiais permanentes em cessão de uso que se enquadrem nas hipóteses do item B, acima deverá ser apresentada por ocasião do envio das prestações de contas parciais e final do processo, a declaração de recebimento de bens permanentes, assinada pelo representante legal da instituição ou empresa sede do processo, preenchida e assinada eletronicamente, conforme modelo 9, declarando o recebimento dos bens permanentes adquiridos com os recursos do respectivo processo no período a que se refere a prestação de contas. Serviços de terceiros. A todos os documentos fiscais de despesas com contratação pagamento de serviços de terceiros que impliquem ISS, Imposto Municipal, devem ser emitidos em nome A1 do outorgado, nos seguintes casos. A1.1 Auxílios em processos sem interveniência. A1.2 Auxílios em processos com interveniência, no caso de comprovantes referentes às despesas realizadas na hipótese descrita no item 2.1.4.4 e na emissão do documento fiscal referente ao valor destinado à remuneração da interveniente, previsto no item 2.3.7. A2 do bolsista no caso de bolsas. A3 da instituição sede ou da interveniente em caso de processos com interveniência. B. Caso constatada a emissão de nota fiscal eletrônica de serviços em nome da FAPESP, a FAPESP solicitará ao outorgado e à interveniente, em caso de processos com interveniência, a sua imediata regularização, sob pena de glosa da despesa e restituição do valor correspondente devidamente corrigido. C. Deverá constar no documento fiscal como endereço de cobrança, o endereço da instituição ou empresa sede do processo ou da interveniente, em caso de processos com interveniência. D. Os comprovantes fiscais referentes à contratação pagamento de serviços de terceiros devem conter a descrição e quantificação dos serviços realizados, informando, por exemplo, quantidade, número de horas, valores unitários, valores totais, etc. Serviços de terceiros no país. As despesas com serviços de terceiros no país poderão ser comprovadas da seguinte forma. A. Contratados de pessoa jurídica. A1. Apresentar nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviços e ou nota fiscal de serviços eletrônica. A1.1. O outorgado ou a interveniente, em caso de processos com interveniência, deverá consultar a validade das notas eletrônicas conforme indicado no documento. A2. Se a empresa for isenta de emissão de notas fiscais, apresentar recibo em papel timbrado da empresa e cópias do Estatuto de Constituição e da legislação de isenção para análise. B. Contratados de pessoa física. B1. Para execução de serviços técnicos e especializados, apresentar NFSE, nota fiscal de serviços eletrônica, NFAE, nota fiscal avulsa eletrônica, ou RPA, recibo de pagamento autônomo. B2. Para execução de serviços artesanais ou braçais, apresentar comprovante conforme item 3.2.1, B1, ou recibo para pagamento de serviços. Modelo 2, não devendo ser utilizado papel timbrado ou outros impressos da instituição sede, da interveniente ou da empresa sede. B3. Para execução de serviços de saúde por profissionais de saúde, apresentar recibo eletrônico de serviços de saúde, Receita Saúde, acompanhado do correspondente comprovante bancário de pagamento. C. Contratação de seguro para materiais permanentes móveis e seguro viagem. C1. Apresentar a apólice do seguro, acompanhada do recibo de quitação do pagamento com assinatura do recebedor. C2. A utilização de recursos para contratação de seguro viagem está limitada aos valores indicados na tabela disponível em www.fapesp.br/2921. D. Taxa de inscrição em eventos. Apresentar documento emitido pela organização do evento, acompanhado do comprovante do pagamento efetuado. E impressão de trabalho de conclusão de curso, dissertação ou tese, permitida somente com recursos de reserva técnica de bolsa. Apresentar comprovantes conforme item 3.2.1.a, ou recibo de auxílio impressão, modelo 8, se o valor do gasto for limitado à metade da mensalidade da respectiva bolsa. F. Visto consular, permitido somente com recursos de reserva técnica de bolsa. Apresentar comprovante emitido pelo consulado. G. Procuração pública permitida somente com recursos de reserva técnica de bolsa, quando exigida para recebimento de bolsa estágio de pesquisa no exterior, BEP. Apresentar comprovante de pagamento emitido pelo cartório, contendo valor e data da despesa. Serviços de terceiros no exterior. As despesas com serviços de terceiros no exterior poderão ser comprovadas da seguinte forma. A serviços contratados pagos pelo outorgado pessoa física, apresentar a documentação indicada no item 3.1.6.2, a linha A1.
B. Serviços contratados pagos pela instituição ou pela interveniente em processos com interveniência. Apresentar a documentação indicada no item 3.1.6.2, a linha A2. C. Serviços contratados pagos pela FAPESP. O outorgado está dispensado da apresentação da prestação de contas, que será providenciada pela Gerência de Importação e Exportação da FAPESP. Diárias e manutenção mensal. Para a utilização de diárias no país, diárias no exterior, manutenção mensal no exterior e manutenção mensal de pesquisador visitante, devem ser observadas as normas descritas na Portaria PR número 35 de 2020. O pagamento de diárias e manutenção mensal está limitado aos valores indicados nas tabelas disponíveis em www.fapesp.br/valores. As despesas com diárias no país, diárias no exterior e manutenção mensal no exterior devem ser comprovadas da seguinte forma: A. Utilizadas pelo outorgado. Apresentar o recibo de diárias, manutenção para o outorgado modelo 3, ou apresentar os comprovantes fiscais de hospedagem, alimentação e transporte urbano. B. Utilizadas por membros da equipe e terceiros. Apresentar o recibo de diárias, manutenção para pesquisadores visitantes e terceiros, modelo 4, ou apresentar comprovantes fiscais de hospedagem, alimentação e transporte urbano. C. Em ambos os casos, deve também ser apresentado o documento que comprove a realização da viagem no período citado. Exemplos: comprovante das passagens utilizadas, comprovante de afastamento da instituição, declaração da instituição visitada ou outro documento em que conste o período e o local do evento visita. As despesas com manutenção mensal no exterior serão consideradas de acordo com a permanência efetiva no exterior do outorgado, dos dependentes, no caso de bolsa de pesquisa no exterior, BPE, e ou dos membros de equipe, comprovada através da passagem aérea utilizada. A. Se não houver concessão da passagem aérea pela FAPESP, deverá ser apresentada cópia da passagem aérea utilizada ou dos passaportes com registros de saída e entrada no país. B. A concessão de recursos para dependentes em bolsas de pesquisa no exterior, BPE, obriga que estes permaneçam com o outorgado no exterior durante todo o período de vigência da bolsa, sob pena de devolução de todos os benefícios adicionais recebidos referentes ao respectivo dependente. As despesas com manutenção mensal de pesquisador visitante serão consideradas de acordo com a sua permanência efetiva no estado de São Paulo, comprovada através da passagem aérea ou terrestre utilizada. Se não houver concessão de passagens pela FAPESP, deverá ser apresentada cópia da passagem utilizada, contendo as datas de entrada e saída do estado de São Paulo. Despesas de transporte. A. Na utilização de despesas de transporte, deve-se considerar como ponto de partida o município sede e como ponto de chegada ao município onde se realizará o evento ou atividade relacionada ao projeto. Considera-se município sede. A1. Para os outorgados e membros de equipe vinculados à instituição ou empresa que cedia ao projeto, município em que se localiza a instituição ou empresa sede do projeto, indicada no processo. A2. Para membros de equipe não vinculados à instituição ou empresa que cedia ao projeto, município em que se localiza a instituição ou empresa de vínculo do respectivo membro de equipe. A3. Para pesquisadores visitantes, município de origem do visitante, indicado no processo. B. Os comprovantes referentes à utilização de despesas de transporte devem ser emitidos em nome do respectivo passageiro. Transporte aéreo. A. Na emissão de passagens aéreas, devem ser atendidas as seguintes condições. A1. A responsabilidade pela aquisição da passagem aérea é do outorgado ou da interveniente, em caso de processos com interveniência. A2. A passagem deve ser emitida em classe econômica e, sempre que possível, em tarifa promocional. A3. Caso a passagem seja adquirida com utilização de programas de milhagem, serão consideradas pela FAPESP somente as despesas efetivamente pagas à companhia aérea, constantes no bilhete emitido, como taxas de embarque e demais tarifas de emissão. A4. Os bilhetes devem ser emitidos com as datas marcadas de ida e volta, compreendendo o período de vigência do respectivo auxílio ou bolsa. Na impossibilidade, deve ser emitido um bilhete de ida e posteriormente outro de volta, evitando a necessidade de remarcação ou cancelamento. Outras situações deverão ser objeto de análise pela FAPESP antes da realização da despesa, mediante solicitação com justificativa circunstanciada. A5. Para viagens nacionais e internacionais, em que seja necessária a permanência por ao menos um pernoite no local de realização do evento ou atividade relacionada ao processo, e desde que as passagens aéreas adquiridas não incluam bagagem despachada, poderão ser custeadas as taxas referentes a uma bagagem despachada para os voos de ida e de volta. B. Para a comprovação da despesa com emissão de passagens aéreas devem ser apresentados os comprovantes de pagamento e de utilização, conforme abaixo. B1. Comprovação de pagamento. B1.1. Quando adquirida pelo outorgado, em processos de bolsa ou em auxílios sem interveniência, ou adquiridas pela interveniente em auxílios com interveniência. Recibo expedido pela companhia aérea ou agência de viagens, discriminando os valores pagos, transporte, taxas, etc. B1.2. Quando adquirida por membros da equipe pelo pesquisador visitante ou por terceiros. Recibo expedido pela companhia aérea ou agência de viagens, discriminando os valores pagos, transporte, taxas, etc. e recibo de reembolso modelo 1. B2. Comprovação de utilização. B2.1. Etiquete contendo a base tarifária. B2.2 e cartões de embarque, físico, eletrônico ou print da tela do aplicativo, ou canhoto da passagem aérea utilizada com percurso completo. Em caso de dano ou extravio dos cartões de embarque, deverá ser apresentada a declaração de embarque fornecida pela companhia aérea. B2.2.1 Na impossibilidade de apresentação do cartão de embarque, do canhoto da passagem ou da declaração de embarque, o outorgado deverá apresentar justificativa para a ausência destes comprovantes, acompanhada de ao menos um dos seguintes documentos: certificado de participação no evento, certificado de conclusão do curso, declaração emitida pelo supervisor da instituição visitada atestando a permanência, declaração do chefe de departamento atestando a realização da viagem, comprovante de afastamento da instituição e ou outros documentos que comprovem a realização da viagem. C. Em caso de trecho não utilizado, é obrigatória a comprovação do pedido de reembolso à companhia aérea e a restituição do valor proporcional aos trechos não utilizados à FAPESP. D. Em caso de não utilização da passagem aérea adquirida, o valor integral utilizado deverá ser restituído à FAPESP, não sendo financiável o pagamento de multas e taxas. Passagens rodoviárias, fluviais, marítimas, ferroviárias e outras.
A. Quando adquirida pelo outorgado em processos de bolsa ou em auxílio sem interveniência, ou adquiridas pela interveniente em auxílios com interveniência, apresentar comprovante de aquisição e canhoto da passagem em que constem itinerário, data da viagem e valor pago. B. Ou quando adquirida pelo outorgado em auxílios com interveniência, por membros da equipe, pelo pesquisador visitante ou por terceiros, apresentar também o recibo de reembolso. Modelo 1. Combustível. A AFAPESP custeia combustível somente para o trecho percorrido entre municípios, considerando a média de 10 km por litro. B. Para a comprovação desta despesa devem ser apresentados: B1. Comprovantes fiscais de gastos com combustível emitidos em nome do outorgado ou em nome da interveniente, no caso de processos com interveniência. B2. Informação indicando o roteiro da viagem com a quilometragem percorrida e a placa do veículo utilizado. Pedágio. A. Para a comprovação do pagamento de tarifas de pedágios, podem ser apresentados: A1. Pagamento manual. Apresentar documento fiscal equivalente DFE. A2. Ou pagamento automático. Apresentar extrato fornecido pela empresa que opera o sistema de cobrança automática, com indicação feita pelo outorgado ou pela interveniente em caso de processos com interveniência, de quais das despesas que constam no extrato foram custeadas com recursos do processo. Ônibus fretado. Transporte de grupo. A. Apresentar o comprovante fiscal da empresa locatária, em nome do outorgado ou da interveniente em caso de processos com interveniência. B. Se o aluguel for feito por terceiro, deverá ser apresentada a cópia da nota fiscal e recibo do valor pago referente a cada passageiro financiado pela FAPESP. Transporte urbano. A. Na utilização de transporte urbano podem ser custeados: ônibus municipal, ônibus intermunicipal classificado como urbano, metrô e trem. B. Para a comprovação desta despesa, deverá ser apresentado o recibo de transporte urbano, modelo 5, devidamente preenchido e assinado pelo outorgado ou pela interveniente em caso de processos com interveniência e pelo passageiro, com a descrição do percurso realizado, valor unitário e quantidade utilizada. Táxi e aplicativos de transporte de passageiros. Há despesas com táxi e utilização de aplicativos para transporte de passageiros somente podem ser custeadas como despesas de transporte, quando explicitamente concedidas no termo de outorga e aceitação do auxílio. B. Para a comprovação da despesa deverá ser apresentado o recibo emitido pelo taxista ou via eletrônica emitida pela operadora do serviço. Elaboração e submissão da prestação de contas. A prestação de contas deverá ser elaborada através do Sistema de Apoio à Gestão SAID, www.fapesp.br/SAID, ou em sistema equivalente conforme disposto no item 4.8, inclusive para processos que tramitam em papel, e submetida à FAPESP nos prazos estabelecidos no termo de outorga e aceitação de auxílios e bolsas, contendo os seguintes documentos a serem anexados em formato PDF ao sistema. A. Para cada aquisição de material ou contratação de serviço realizada devem ser apresentados os seguintes documentos: A1. Comprovantes das despesas realizadas, conforme orientações da seção 3 desta norma. A2. Em relação aos fornecedores e prestadores de serviços. A2.1. Justificativas dos preços e razões que determinaram a escolha do fornecedor ou prestador de serviço, conforme item 2.5.1.1 desta norma. A2.2. Cotações de preços, conforme item 2.5.1.2 desta norma. A2.3. E consultas realizadas aos cadastros da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda, conforme o caso, de acordo com o item 2.5.2 desta norma. B. Comprovante da devolução do saldo não utilizado, quando houver, conforme instruções para devolução disponíveis em fapesp.br 10.820. B1. Para os auxílios em que a liberação de recursos é realizada por meio do cartão BB Pesquisa, deverá ser apresentado na prestação de contas final um comprovante bancário que demonstre o saldo do respectivo cartão BB Pesquisa zerado. Será aceita a apresentação de extrato do cartão ou cópia da tela do site ou do aplicativo do BB demonstrando a informação. B2. Para auxílios com interveniência, o saldo não utilizado deverá ser devolvido por ocasião do envio da prestação de contas final ou por ocasião de eventual cancelamento do processo. C. Para processos com interveniência deverão ser apresentados, junto às prestações de contas parciais e final do processo, os extratos bancários relativos ao período da prestação de contas contendo todas as movimentações e os rendimentos das aplicações. D. Declaração de recebimento de bens permanentes, modelo 9, se houver aquisição de material permanente no período a que se refere a prestação de contas, conforme item 3.1.7 desta norma. E outros documentos relevantes para análise da prestação de contas pela FAPESP. F. No caso de auxílios aprovados nas modalidades PIT e auxílios aprovados no âmbito de acordos de cooperação e convênios com aporte de recursos de contrapartida, devem ser apresentados os documentos referentes às prestações de contas da respectiva contrapartida da instituição empresa parceira, comprovando a aplicação dos recursos nas alíneas aprovadas no processo. F1. Esta documentação deverá ser anexada ao sistema pelo outorgado ou pela interveniente, no caso de processos com interveniência, nas mesmas datas estabelecidas no termo de outorga para envio das prestações de contas dos recursos concedidos pela FAPESP. G. No caso de auxílios da modalidade PIP Invest, por ocasião do envio de cada prestação de contas deverá ser apresentada documentação que comprove o depósito do investimento privado na conta corrente da pequena empresa, realizado por meio de um depósito identificado ou outra forma equivalente que demonstre a origem e o destino do investimento. Visando a permitir o acompanhamento da utilização dos recursos e o controle da prestação de contas, para a elaboração da prestação de contas eletrônica, o cadastro das despesas deverá ser realizado em até 15 dias do seu pagamento, sob pena de bloqueio do processo e ou aplicação de sanções previstas no termo de outorga. As liberações e devoluções de recursos realizadas no processo são automaticamente registradas no SAID, para que possam ser associadas a uma prestação de contas. No entanto, uma vez que o carregamento destas informações bancárias para o SAID leva em média 3 dias úteis, recomenda-se que as operações de liberação e devolução de recursos sejam concluídas com esta antecedência mínima em relação à data prevista, para a submissão do compromisso de prestação de contas. No preenchimento da prestação de contas eletrônica no SAID, as despesas serão classificadas: A. Por tópico: projeto, reserva técnica, benefícios complementares, reserva técnica, custos de infraestrutura direta do projeto, reserva técnica de bolsa, remuneração da interveniente. B. E dentro de cada tópico por alínea: material permanente, material de consumo, serviços de terceiros, despesas de transporte e diárias manutenção.
As despesas lançadas na prestação de contas serão organizadas em ordem cronológica pelo próprio sistema, dentro de cada tópico e alínea, dando origem automaticamente ao balancete de prestação de contas. Quando não houver liberação e utilização de recursos no período a que se refere a prestação de contas, a informação deverá ser declarada no SEID pelo outorgado e pela interveniente, no caso de processos com interveniência, no momento da elaboração da prestação de contas no sistema. A FAPESP permite que o outorgado indique usuários e membros de escritórios de apoio institucional ao pesquisador, EAIPS, para apoiá-lo na elaboração da prestação de contas no SEID, exceto no caso de processos com interveniência. As orientações detalhadas sobre a elaboração e a submissão da prestação de contas eletrônica, bem como sobre a indicação de usuários de apoio, podem ser encontradas nos manuais de apoio aos pesquisadores, disponíveis no link Manuais dentro do próprio SEID. Instituições que disponham de sistemas de apoio à gestão e que, após análise técnica da FAPESP, se mostrarem compatíveis com a plataforma SEID, poderão ser autorizadas a enviar prestações de contas em formato eletrônico por seus próprios sistemas. Instruções finais. Após a submissão da prestação de contas, a documentação apresentada será examinada pela FAPESP, quanto à observância às regras contidas nesta e nas demais normas e editais da FAPESP, na legislação aplicável e nos termos de outorga de auxílios e bolsas. Após a aprovação da prestação de contas final do processo, será emitido o correspondente título de quitação pela FAPESP. A emissão do título de quitação pela FAPESP não impede que o processo seja reaberto para nova análise da documentação apresentada, nos seguintes casos: há irregularidades identificadas por órgãos de fiscalização e controle, aos quais a FAPESP está sujeita. B. Apuração de denúncias recebidas pela FAPESP. C. Outras situações que motivem a abertura de diligências no processo. No caso de impugnação de documentos apresentados na prestação de contas ou pedidos de esclarecimentos pela FAPESP, o outorgado e a interveniente, no caso de processos com interveniência, deverão cumprir as exigências solicitadas, no prazo determinado pela FAPESP, por meio da apresentação de prestação de contas complementar. Os documentos originais referentes às prestações de contas eletrônicas enviadas à FAPESP devem ser mantidos sob a guarda e responsabilidade dos outorgados, ou da interveniente no caso de processos com interveniência em processos de auxílios e bolsas, pelo período de 5 anos após a emissão do correspondente título de quitação pela FAPESP. No caso de comprovantes de despesas emitidos em papel termossensível, o outorgado ou a interveniente, no caso de processos com interveniência, deve providenciar fotocópia do documento, a ser mantida junto com o original. No caso de importação de materiais permanentes e de consumo realizada pela instituição sede, a documentação original deverá ser arquivada pela própria instituição, que deverá fornecer ao outorgado ou à interveniente, no caso de processos com interveniência, uma cópia, autenticada por agente administrativo da referida instituição, para que esta seja anexada à prestação de contas a ser apresentada à FAPESP. A autenticação deve ser realizada por meio de carimbo aposto na face da cópia onde há o conteúdo comparado com o original, e na face da cópia em branco. Deve ser aposto carimbo com menção em branco. Na autenticação deve haver ainda indicação da data, assinatura e identificação do agente administrativo que praticou o ato. A apresentação dos documentos originais referentes às prestações de contas eletrônicas poderá ser solicitada pela FAPESP ao outorgado e à interveniente, no caso de processos com interveniência durante o período de guarda indicado no item, a seu exclusivo critério. Caso seja solicitada a apresentação de documentos originais, a documentação deverá ser enviada ao seguinte endereço: FAPESP, Diretoria Administrativa Rua Pio 11.500, Alto da Lapa CEP 05468901 São Paulo, São Paulo. Quando solicitada, a documentação original deverá ser apresentada com a identificação do número do processo de auxílio ou bolsa correspondente, utilizando-se o formulário para encaminhamento conforme modelo 10, e seguindo-se as seguintes recomendações: a organizar os documentos por alíneas de despesas e, na sequência, por ordem cronológica. B. Numerar as páginas da documentação a ser enviada, sendo que cada folha deverá conter somente um documento. C. Não dobrar os documentos e comprovantes fiscais, salvo se maiores que tamanho A4. D. Comprovantes menores que o tamanho A4 deverão ser colados em folhas de tamanho A4, na posição vertical, respeitando as possíveis anotações no verso do mesmo e mantendo margem à esquerda da folha para furação. E no caso de comprovantes de despesas emitidos em papel termossensível, o outorgado ou a interveniente, no caso de processos com interveniência, deve providenciar fotocópia do documento e colar o original na mesma folha. F. Não utilizar grampos, clipes ou fita adesiva para fixação de documentos. G. Não encadernar ou colocar os documentos em pastas de qualquer tipo. Caso a documentação seja recebida em desacordo com as orientações do item 5.4.2, esta será devolvida pela FAPESP ao outorgado ou à interveniente, no caso de processos com interveniência, para reorganização e adequação às normas. Correrão por conta exclusiva do outorgado e da interveniente, no caso de processos com interveniência, quaisquer despesas que não se enquadrem nas autorizações constantes do termo de outorga e aceitação de auxílios e bolsas, nesta norma, na legislação em vigor e nas demais normas e editais da FAPESP, podendo ainda ensejar a adoção de medidas administrativas e ou judiciais pela FAPESP objetivando a devolução de recursos. Nas hipóteses indicadas no item 5.5, bem como nos casos de ausência da documentação comprobatória requerida para a prestação de contas, deverá ser restituída à FAPESP a importância correspondente. O valor devido a ser restituído à FAPESP será corrigido conforme a tabela prática de débitos judiciais elaborada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou qualquer outro índice legal que venha a substituí-lo, com incidência das demais sanções legais, juros, honorários advocatícios e custas judiciais. Quando houver alteração de responsabilidade em auxílios, o outorgado anterior e a interveniente, no caso de processos com interveniência, deverão apresentar a prestação de contas referente ao período de sua gestão, cabendo ao seu substituto as prestações de contas seguintes. Quando houver alteração da instituição sede em auxílio com interveniência, o outorgado e a interveniente deverão apresentar a prestação de contas referente ao período de execução da pesquisa na instituição sede anterior, com a devolução total do saldo não executado, inclusive a devolução do valor de remuneração da interveniente correspondente ao saldo não executado. Modelos. Modelo 1, recibo de reembolso. Modelo 2, recibo para pagamento de serviços. Modelo 3, recibo de diárias, manutenção para o outorgado. Modelo 4, recibo de diárias, manutenção para pesquisadores visitantes e terceiros. Modelo 5, recibo de transporte urbano.
Modelo 6, adendo de obra. Modelo 7, demonstrativo de apropriação de custo de material importado. Modelo 8, recibo de auxílio impressão, TCC, dissertação ou tese. Modelo 9, declaração de recebimento de bens permanentes. Modelo 10, formulário para encaminhamento de documentação à FAPESP.